que assistem, acompanham o nosso canal Mineral. Eu sou Rosângela Vieira e hoje a gente está muito feliz que fizemos uma parceria com o nosso querido companheiro, combativo, militante, Reginaldo Inácio. E essa parceria resulta numa série de entrevistas que iremos fazer com o Reginaldo, abordando assuntos interessantes, importantes sobre a política nacional. No último dia 27 de julho, corrente agora, de 2021, saiu uma medida provisória, a 1058, medida provisória 1058, do dia 27 de julho de 2021. O que essa medida decretou? Que o Ministério do Trabalho volta a funcionar. Vamos lembrar uma coisinha. Em 1930, o então presidente da República, Getúlio Vargas, instituiu o Ministério do Trabalho. Em 2019, o atual presidente do nosso país decretou a extinção do Ministério do Trabalho. Quando é agora, no dia 27 de julho de 2021, o Ministério do Trabalho volta a funcionar. E para inaugurar o nosso programa, que estamos chamando de Argumento Cortante, nós vamos perguntar ao querido Reginaldo Inácio o que significa a medida provisória 1058, do dia 27 de julho de 2021, para os trabalhadores brasileiros. Pergunta 2. Como o Reginaldo, sindicalista, estudioso do assunto, analisa as políticas trabalhistas do atual governo brasileiro? É isso aí. Por favor, quem está nos assistindo, companheiros, companheiras, dê o seu like se gostou, compartilha e nos ajude a alavancar esse importante programa de entrevistas. Vamos aproveitar a sabedoria, a experiência e a disponibilidade do nosso companheiro Reginaldo Inácio. É isso, é com você, Reginaldo, até. Olá, Rosângela, é um prazer falar com você, é um prazer estar aqui no canal Mineral, esse instrumento importante criado por nossos companheiros, Claudio Sclio, Lorival Andrade, por você também, Rosângela, pela Sônia, que tem trazido tanta informação, tem dado a possibilidade concreta para que possamos, de fato, levar a informação do que é real para a sociedade, né? E diante deste momento, para nós por demais importante agradecer essa possibilidade, agradecer e dizer que estaremos sim, de modo efetivo, tentando provocar uma regularidade de participações para que a gente possa trazer argumentos que façam de fato recortes na realidade social e consagrem a possibilidade efetiva de emancipação através da informação. Precisamos que trabalhadoras e trabalhadores tenham, através de instrumentos de comunicação, como o que está aqui sendo colocado, a oportunidade de ter acesso àquilo que de fato importa e aquilo que de fato possa ajudar na transformação da realidade social, para que a gente saia do simples desejo e passe à ação da transformação daquilo que é relevante e possa consagrar dignidade, cidadania e bem-estar efetivo para todos que possam, nesse momento, estar nos ouvindo. Quero dizer da relevância daquilo que você coloca como questão fundamental para esse primeiro programa, né? Dizer que vivemos um momento trágico, vivemos um momento de muita confusão em relação à democracia. Quero aqui dizer que o fato de haver essas discussões da importância de voto impresso ou voto eletrônico não condiz com a realidade da democracia, porque a democracia, se efetiva, é na verdadeira emancipação do povo, né? E emancipação do povo é emancipação da nutrição, é emancipação efetiva através do conhecimento. E esse governo não tem oferecido.
né? Esse presidente que assumiu o país desde 2019, mesmo antes até, na campanha, já era um presidente contra a população. Era um presidente que, nos seus discursos mais efusivos, dizia estar consternado com o sofrimento das elites empresariais, da burguesia brasileira, porque havia um excesso de proteção social para o trabalhador, como se nós, classe trabalhadora, fôssemos privilegiados. Ele não consegue, e não consegue até hoje compreender que direito não é privilégio. Quem tem privilégio é quem está ao lado dele, quem o acompanha, quem compõe a sua camarilha no governo à frente, que está à frente desse país, né? Os seus compadrinhos que estão dentro das cortes, das altas cortes, os que compadecem com o sofrimento exatamente daqueles que oprimem a sociedade. Então, é preciso que a gente tenha uma compreensão que nenhuma democracia se constitui quando há miséria e quando há ignorância da população. Temos que lembrar muito bem disso, que a democracia que depende do debate de um Estado democrático apenas de 4 em 4 anos, ela está fadada a vulnerabilizar o seu próprio Estado. Democracia que se discute efetividade sobre o Estado democrático só de 4 em 4 anos, ou no caso de 2 em 2 anos, né, que é a eleição municipal e a eleição geral, ela não se consagra de modo efetivo com participação real da população. Ela se torna, se a democracia se resumia a voto impresso ou voto eletrônico ou ao processo eleitoral, esse momento é o momento de maior vulnerabilidade, né? Galimberti já fala disso, né? A democracia, instituída só no momento do voto, é a instalação do estado de maior vulnerabilidade da política e da democracia em qualquer estado. Portanto, nós vivemos exatamente esse momento. Temos um grupo que se apropria da discussão do voto impresso como se fosse uma cortina de fumaça para que outras questões fundamentais se operem contra a sociedade. Mas voltando aqui, Rosângela, na sua pergunta, é importante a gente não perder de vista o foco deste primeiro encontro, que é qual o significado do Ministério do Trabalho para a classe trabalhadora, para as mulheres e homens que dependem do emprego. De fato, esse ministério está sendo instituído pensando na sociedade? Esta é a primeira pergunta a ser respondida dentro do que você me questionou, né? A gente sabe que não. Sabe que não por quê? Se a gente pegar a história do Ministério do Trabalho como uma conquista do movimento operário lá em 1930, como você bem lembrou, a gente vai perceber que se naquela ocasião a população brasileira era na casa de 35 milhões de pessoas, hoje temos no Brasil somente de pessoas desempregadas, de pessoas desalentadas, inativos que querem trabalhar, cerca de 26 milhões de pessoas. Temos no Brasil, de modo efetivo, um contingente que precisa e quer trabalhar, que suplanta 33 milhões de pessoas. Nós estamos aqui falando que, quando a gente soma esse contingente que precisa e quer trabalhar, que são cerca de 33 milhões, né, que de modo efetivo precisa e quer, e também traz um outro dado, um número expressivo da população ocupada sem nenhuma proteção social do trabalho, esse número ultrapassa 67 milhões de pessoas. Portanto, é mais do que o dobro da população, quase o dobro, né, da população que existia no país lá em 1930. Né? Mas isto é um simples recorte. Temos que lembrar que o presidente, nos seus atos de campanha, já dizia que ia extinguir o Ministério do Trabalho, né? Então, já sinaliza para nós que ele não está preocupado no diálogo com a classe operária, muito pelo contrário, ele estava preocupado naquele momento de sinalizar para as corporações econômicas, não só do país, mas do mundo, que ele seria um governo que daria sustentação com um diálogo contínuo com as elites econômicas e com as burguesias ultra-neoliberais instituídas, não só no país, mas no mundo. E fez muito bem isso, tanto é que foi eleito, mesmo não tendo um plano de governo, né? Mesmo não tendo um plano de governo. E o que é que esse presidente faz
já nos seus primeiros atos, né? A medida provisória 870, já em princípio de 2019, né? Uma das primeiras medidas que ele adota, no dia 2 de janeiro de 2019, foi exatamente extinguir o Ministério do Trabalho, né? Temos que lembrar do dito superministério que foi criado à época, né? O Paulo Guedes assume um superministério, nesse superministério está constituído o antigo Ministério da Fazenda, o próprio Ministério do Trabalho, o próprio Ministério da Previdência, que existia no passado, o Ministério da Indústria e do Comércio, o Ministério do Planejamento, todos foram configurados no Ministério da Economia. Daí o superministério do Paulo Guedes. O superministério do Paulo Guedes, que tem cumprido a agenda que esse governo se propôs, né? Por incrível que pareça, a resistência não tem sido suficiente, né? Nesse momento, quando o governo sinaliza, no dia 27 de julho, no Diário Oficial, dizendo da recriação do Ministério do Trabalho, é porque existem políticas a serem instituídas usando esse espaço do Ministério, potencializando as secretarias instituídas dentro do Ministério da Economia, que permanece existindo dentro do atual, agora, né, recriado Ministério do Trabalho, porém reforçadas, fomentadas com mais de 200 novos profissionais, servidores comissionados, indicados pelo Onyx Lorenzoni, né, que sempre foi um desafeto do movimento sindical, sempre foi um desafeto da classe trabalhadora, nunca esteve ao lado da classe trabalhadora. Portanto, temos que sintonizar quem é esse sujeito, um ministério que passa a existir exclusivamente para ser um instrumento de acomodação do Centrão, né? Um Centrão que, uma vez orientado pelo Arthur Lira, recebe emendas suntuosas no momento que se fala de economia, de uma reforma administrativa com a PEC 32. Nós temos na história o maior número de emendas em valor monetário instituído por um governo no país. Historicamente, esse governo está, neste ano, consagrando o maior número em valor em reais de emendas da história do Brasil, né? Portanto, é um núcleo que tem um compromisso de se apropriar do recurso da sociedade, e o Ministério do Trabalho cumpre esta finalidade. Não é uma finalidade de fazer uma leitura efetiva da realidade do mundo do trabalho, muito pelo contrário. O Ministério do Trabalho ele está sendo reinstituído para poder acomodar elementos que, de alguma forma, estariam de fora do comando do país. O generalado cede espaço na Casa Civil e o Paulo Guedes, ele não cede espaço, ele recompõe a sua força dentro do Ministério do Trabalho para poder implementar políticas que ele queria implementar enquanto ministério, através de suas secretarias, através do Conselho Nacional do Trabalho, né? Então, de modo efetivo, a gente pode enxergar, eu falei isso numa discussão, numa live com o Ministério Público do Trabalho, quando se tratava de práticas antissindicais. O Ministério do Trabalho será mais um espaço para práticas antitrabalhadores, para a prática antitrabalhadora, portanto, para a prática antissindical. É este o elemento fundamental que a gente precisa lembrar. Daí a nossa preocupação, né? Se nós temos um governo que, de modo efetivo, sustenta esse modelo de sociedade, um governo que o presidente da República, o inominável presidente, diz pergunta, né? Por acaso é crime ser rico nesse país? Para não taxar, ele diz que vai vetar, se houver taxação de fortunas, ele vai vetar. Por quê? Porque ele diz, por acaso é crime ser rico nesse país? Mas para esse presidente, parece que é crime ser trabalhador nesse país. Parece que é crime ser efetivamente pobre nesse país. Tanto é crime que, via de regra, estamos sendo perseguidos, né? Então, esta é a prática. Esta é a prática. Temos que lembrar aqui que o Ministério do Trabalho ele tem como elemento central geração de emprego e renda e apoio ao trabalhador. O Ministério do Trabalho ele tem que se incorporar na modernização das relações de trabalho, mas conferindo mais dignidade ao trabalhador.
O Ministério do Trabalho tem que consagrar a possibilidade de maior fiscalização das condições e ambiente de trabalho, proteger a saúde do trabalhador, não é potencializar para que ele se exponha ao risco, por exemplo, de contaminação com Covid-19, negando protocolos, negando proteção coletiva com o uso da vacina, atrasando a vacinação do país, não entregando kits respiratórios, né, kits Covid. Né? Então, na contramão, a formação da classe trabalhadora, o Ministério deveria se preocupar, se dedicar. Novamente volto aqui, o grande debate, a saúde e segurança, não é a decomposição das normas de regulamentadoras de proteção e saúde do trabalhador que vai promover exatamente isso. Né? Então, a gente não consegue enxergar qual o sentido desse governo que já passou um tempo tão grande atacando a classe trabalhadora e, nesse momento, vem dizer que quer recuperar. Né? Nós sabemos que é uma medida provisória a recriação do Ministério do Trabalho. Nós sabemos que, a partir de abril, o Onyx Lorenzoni afastará da coordenação, deixará de ser ministério. E aí, vai acabar o ministério? Quem será o próximo ministro? Não que tenha importância ter algum ministro nesse governo. Temos que lembrar que não houve nenhuma política instituída que consagrou possibilidade real de proteção à sociedade. Não é só proteção social, não é só proteção trabalhista, não é só proteção previdenciária, a proteção ambiental, a proteção sanitária, ou seja, o conjunto de medidas que alteraram a Constituição por esse governo são flagrantes. Respondendo à segunda pergunta feita por você, Rosângela, é importante a gente lembrar, né, que das medidas tocadas por esse governo, diversas delas assombraram e decompuseram a situação real de proteção social do trabalho. Temos que lembrar, por exemplo, que não só a desconstrução da estrutura, né, que foi vamos dizer assim, a reforma ministerial a partir da lei medida provisória 870 e outras medidas provisórias que reestruturaram o papel do Estado desde que esse governo assumiu. O Estado, desde que esse governo assumiu, está afastando da sociedade, está afastando do povo, está se aproximando do capital especulativo. Temos que lembrar que, ao invés de oferecer alimentos, se oferece arma, mas se oferece arma para quem já persegue a população. Ao invés de oferecer proteção, equipamento de proteção coletiva, proteção individual, se oferece o extermínio coletivo das pessoas. Né? Então, são questões fundamentais. Aí, quando a gente traz para o debate como eu posso analisar as políticas envolvidas para a classe trabalhadora, a gente tem que lembrar. Esse governo reforçou a precariedade instituída desde Temer, desde o golpe, né? Desde 2016, com a emenda constitucional 95, desde a terceirização irrestrita aprovada com a Lei 13.429 de 17, desde a reforma trabalhista com a Lei 13.467 de 17, que precarizou a terceirização. Com esse governo, tudo isso foi potencializado. Temos que lembrar de uma grande mudança que houve na legislação. Por exemplo, a emenda constitucional 103, né? A emenda constitucional 103, ela fez uma reformulação na Previdência e acabou, literalmente, desconstruiu a aposentadoria por condição especial. Hoje não temos um regramento para aposentadoria por insalubridade, por exemplo. O PLC 245 de 2019 está parado dentro do Senado, né? Ele que veio para poder não voltar com a medida, com um projeto de emenda constitucional à época para a Câmara dos Deputados, foi feito um acordo com o movimento sindical, com as instituições de classe envolvidas, que fosse regulamentado em lei, né? E aí o projeto de lei está sendo o PLC 245, que está paralisado de modo proposital dentro do Senado. Né? Então, nós temos aí um número expressivo, né, de medidas tomadas por esse governo como política trabalhista que são perversas demais para a proteção social do trabalho. Nós temos desde a Lei 13.846 de 2019, que foi a medida provisória 871, né, que praticamente, a pretexto de combater fraude na Previdência,
restringiu o acesso ao benefício acidentário, ao auxílio-doença, promoveu intensamente a cessação de benefícios da Previdência. Ou seja, o trabalhador, no momento de maior carência e a sua condição de saúde prejudicada, com essa medida do governo, teve a sua situação de adoecer e de invalidez mais potencializada, e sem acesso à proteção do Estado, sem acesso à renda, né? Então, se a gente for olhar, nós tivemos outra legislação aprovada por esse governo, que foi a medida provisória 881, que foi chamada da medida provisória da liberdade econômica, libertou a economia e aprisionou a condição dos trabalhadores que estavam já trabalhando em empresas com salário rebaixado, né? Essa medida provisória, ela se tornou a Lei 13.874, e ela possibilitou para que empresas com menos de até 20 trabalhadores não precisassem mais de ter controle de ponto. Com isto, pasmem todos nós, né? A jornada de trabalho, intervalo intra-jornada, hora extra, deixou de ser controlado. Seria como se tivesse dado carta branca para os patrões ampliar acordo individual em prejuízo da jornada de trabalho, né? Nós tivemos aí aquele ensaio da medida provisória 905, que era a carteira verde-amarela, que era você ter novos contratos de trabalho com salários rebaixados, sem direitos, sem contratos efetivos de proteção social, e nós conseguimos vencer isso, né? Conseguimos vencer isso, é importante dizer, conseguimos vencer isso, caducou essa medida provisória. E, no entanto, ela volta novamente com a medida provisória 1045, a gente pode, numa outra ocasião, tratar dela, né? A emenda constitucional 103, eu já falei sobre ela com vocês, mas, além disso, nós estamos vivendo aí um momento de revisão de normas regulamentadoras, né? E tivemos aí, recentemente, a aprovação da PEC 186, que se tornou emenda constitucional 109, né? Então, na realidade, são questões fundamentais de serem debatidas. Eu quero aqui, nesse momento, agradecer essa possibilidade de fazer esse primeiro contato. Essa discussão do Ministério do Trabalho é importante, mas tem outros temas vitais que a gente precisa estar aqui discutindo. Eu quero agradecer, Rosângela, agradecer ao Canal Mineral essa possibilidade e já me coloco à disposição para um próximo debate. Um abraço e espero contribuir de modo efetivo para esse tão importante canal de comunicação que conferirá de modo efetivo instrumentos importantes para a mudança da realidade social. Um abraço.